Olá, amigos, que todos tenham um belo dia, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina e hoje, quarta-feira, 5 de outubro, a lição 2, ela tem como título Consequências do Pecado. A lição de hoje ela está baseada no livro de Romanos, no seu capítulo 5, versículo 12, e também em Gênesis, no capítulo 3, versículos 7 a 19. E em Romanos 5, versículo 12, diz o seguinte: Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O resultado, da conversa da serpente, que era Satanás, com a Eva, é que ela viu aquele fruto proibido e se agradou e desejou. Ela tomou o fruto, comeu e ainda compartilhou a desgraça com seu marido chamado Adão, que está lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 6. Vejam, o caminho percorrido pelas sendas do mal. Primeiro, a contemplação, ela gera simpatia. A simpatia gera o desejo ele gera contato com aquilo que é desejável. E o contato gera o pecado. O pecado gera consequência e para si e para as outras pessoas também, E assim o salário do pecado é a morte, que fala em Romanos, no seu capítulo 6, versículo 23. O que podemos ver é que desde o pecado no Jardim do Éden, o Senhor teve muita paciência e misericórdia para conosco. E Ele sempre procurou recuperar o ser humano. E nós vemos isto já na primeira queda do ser humano. No caso, nossos primeiros pais, Adão e Eva. Quando Deus, vai atrás e pergunta: onde estás? Está lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 9. A tentativa do casal foi de se cobrir e de se esconder, e aqui revela a primeira consequência do pecado. Foi o medo, onde o casal do Éden justificou para Deus dizendo: porque estava nu, tive medo e me escondi. Está lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 10. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora o medo, que está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 18. Deus não lançou a Adão e Eva palavras duras de advertência, e sim iniciou um diálogo, uma conversa de um pai para com o filho, que consistiu em 4 perguntas. Uma é a maldição que ele fez sobre a serpente, que fez enganar Adão e Eva. E a primeira promessa, ele também deu ali a primeira promessa messiânica, com a vinda de Jesus, que está nas Sagradas Escrituras. E logo após, ele declarou o que a mulher e o homem sofreriam bastante consequências do pecado, resultado da má escolha pela quebra da lealdade a Deus, e assumindo assim uma lealdade a Satanás. E no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículos 7 a 19, nós vimos ali as principais consequências do pecado. Porque Adão e Eva, eles tinham um relacionamento com Deus íntimo, assim, fisicamente, E com a entrada do pecado, a primeira consequência foi o afastamento de Deus, porque como pecador nós não podemos chegar na glória de Deus. E isso está lá em Romanos, no capítulo 3, versículo 23. E a terra teve consequências, sim, perdeu a sua perfeição, onde as flores começaram a murchar, as folhas começaram a secar, as árvores começaram a morrer,
a natureza em si começou a se degradar e se tornou um lugar difícil de viver, que está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 17 e 18. E a partir disso, né, surgiram os sofrimentos, as aflições, a dor, conflito, né, entre relacionamento entre pessoas, e conflito, né, entre animais que se tornaram raivosos, irados, né? E Adão e Eva sofreram, né, a morte espiritual, né, porque houve um afastamento de Deus, e também sofreram com a morte física, né? Eles tiveram a condenação para a morte física e uma degradação assim, do organismo, né? Onde a pele foi envelhecendo, a pele foi morrendo, né? O que a gente vê aqui nessa lição é que Deus perdoa os pecados, mas as consequências Ele não perdoa. Nós temos que assumir como um aprendizado para todos nós. E Adão e Eva sentiram vergonha de si mesmas, né? Que até começaram um a acusar o outro, que está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 7, e do versículos 9 até o 13. Os nossos primeiros pais, eles sentiram na pele as consequências do seu pecado. Eles observaram que eles começaram a envelhecer, a ter suor, sentir dores, onde a mulher passou a ter grandemente contrações e dores no parto, provocando desconforto, né? Que está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 16. E até os animais começaram a ter atitudes assim ferozes, né? Que antes eram mansos, onde até a serpente passou a se locomover pelo seu ventre rastejando, que está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 14, porque antes a serpente ela era linda e ela voava, né, de uma árvore para outra. E por fim, o pior de tudo, né, que eles começaram a sentir que todos morreriam, que está lá em Gênesis capítulo 3, versículos 16 a 19, onde até o mundo natural sentiu a morte e a deteriorização, né, de tudo, né? Que está lá em Gênesis capítulo 3, versículos 17 e 18. Ao homem foi incumbido a responsabilidade de lavrar a terra para obter alimentos. Não que lá no céu Adão e Eva não lavravam a terra, eles faziam trabalhos de lavração também. Só que agora eles sentiam dores, cansaço, que lá no céu eles não sentiam, né? E Deus diz, né, com dores comerás da terra, né? Retirariam da terra todos os alimentos, e no suor do rosto eles conquistariam o alimento, que está lá em Gênesis capítulo 3, versículos 17 e 19. E as consequências do pecado, se nós formos assim enumerá-las, elas são muitos, né? Onde afetou até o universo, os astros, tudo. E começou assim a produzir medo, né, no homem, né? Medo de Deus também. E sempre muitas pessoas, não só na época, né, do Adão e Eva, começam a fugir de Deus, como hoje também começam a fugir, né? Alguns sentem vergonha, e lá o Adão e Eva começaram a acusar um ao outro, né, numa briga. E o pior de tudo é que a morte sobreveio sobre o ser humano. E houve uma mudança de comportamento em tudo, né, na natureza, nos animais, a deteriorização de toda a natureza. E por isso que Paulo em Romanos 5,12, ele diz que todos pecaram e todos terão consequências, né? Que foi o verso que nós lemos no início. E nessa lição, nós vemos que o casal Adão e Eva, após pecarem, eles choraram ao ver a degradação da natureza, ao verem as flores murcharem, suas folhas secarem,
e cair, e morrer. Eles nunca tinham visto isto. E testemunhar a decadência de tudo. E em lágrimas começaram a chorar pela escolha errada que eles fizeram. Sentiram como as pessoas choram nos dias de hoje pelos seus mortos, de tanta tristeza que eles sentiram. Onde até Jesus também chorou pela morte do seu amigo Lázaro, tudo em decorrência do pecado que foi introduzido no mundo. E realmente são motivos assim de expressarmos a tristeza por nós sermos pecadores e nós colhemos consequências catastróficas, né, do resultado do pecado, que está lá em Romanos 5, versículo 12. E o pior de tudo, que após o pecado de Adão e Eva, todos os seres humanos, eles carregaram a natureza pecaminosa, até em nós hoje, né? Uma tendência de nos afastarmos de Deus quando nós pecamos. Porém, nós vivemos em um mundo conturbado, violento, agressivo, mas Deus não nos abandonou. Ele enviou seu único filho amado Jesus para morrer pelos nossos pecados, né? Deu seu sangue jorrado na cruz do Calvário, morreu por nós, dando essa esperança de que um dia, para todos nós, morarmos nas mansões celestiais, em um lugar que não haverá mais morte, sofrimentos, dores, que acontecerá na ocasião da segunda vinda de Jesus, onde ele virá para resgatar aqueles que aceitarem o Filho de Deus como Salvador e Senhor de suas vidas. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Jesus, através do poder do Espírito Santo, ele fala em cada coração, dando esse convite para que você aceite a Cristo como Salvador e Senhor, onde ele quer te dar realmente mais esperança. Ele quer te dar formas de você ultrapassar as aflições e dores. E acima de tudo, meu amigo, minha amiga, ele quer dar esse presente que chama-se salvação, que ele quer te levar-te para as mansões celestiais. E sabe por que Deus quer fazer isso comigo, com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.